Já são 19 horas, a gente já pode ir Vamos lá. começando. Já está com 32 pessoas conectadas. Tem mais gente para participar, mas eu acho que a gente pode começando e o pessoal Vai vai entrando, entrando. né? A gente Até está com quantos manhã. minutos para perguntas depois, debate? Tá, a gente está com 20 minutos aberto no Tá final bom. para as perguntas do debate. E a gente pode perguntar um para o outro ou não? Pode, fica à vontade. Tá bom. Legal. Então, para a gente começar, queria desejar uma boa noite, né, para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Estou vendo que tem o pessoal de Oliveira, o pessoal aqui de Santo Antônio, da CAVE, das associações lá de Candeias. Então, assim, o pessoal está bem participativo. Uma boa noite para todo mundo. Queria também agradecer a vocês o tempo e principalmente agradecer a contribuição, né, que a gente vai ter aqui hoje, nessa noite, do Eduardo, do Guilherme, Fabrício, a presença do Henrique, com um tema tão pertinente, né, às nossas atividades no campo, e também conectado com o que o mercado está pedindo para a gente como produtor. Então, antes da gente começar, eu queria apresentar, né, os nossos convidados. Então, a gente tem aqui hoje o Guilherme Amado, que ele é líder em qualidade sustentável e especialista de café da Nespresso, e ele coordena o programa AAA, que é um programa de sustentabilidade da Nespresso para fazendas tanto no Brasil quanto no Havaí. Obrigada, Guilherme, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E o Eduardo, que é engenheiro agrônomo, também é produtor e consultor, e atua nas áreas de manejo de sistemas de gestão de sustentabilidade para grupos de produtores, processamento e conexões com o mercado de café. Então, obrigada, Eduardo, pela sua participação aqui hoje. É um prazer, um grande prazer. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E também nós temos o Fabrício, que é o nosso gestor aqui na Sancoff, vai estar sendo o nosso moderador hoje aqui no evento. Obrigada, Fabrício, pela sua participação. E também o Henrique, para as pessoas que não conhecem, o Henrique, ele é o atual presidente da Sancoff e também um dos produtores cooperados aqui na cooperativa. Obrigada, Henrique, pela sua participação também. E eu vou passar a palavra para o Henrique, né, de agradecimento, e a gente já conduz para o Fabrício para dar uma visão geral dessa questão de sustentabilidade com a Sancoff e como a gente vai estar conduzindo aqui hoje. Henrique. Ok, tomara que a internet esteja estável agora. Eu venho comentando com os mais próximos nos últimos dias que a Sancoff pode se orgulhar aí dessa dupla que aceitou o nosso convite para poder vir não é abrir a nossa mente, mas ainda nos mostrar mais ainda o que é o mundo da sustentabilidade no mundo do café, né? Falando um pouco do tempo que eu conheço, falar do Eduardo primeiro. Eduardo é um companheiro aí de fim da década de 90, nos ajudou muito na BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, na época desenvolveu o próprio Código de Conduta. À época trabalhava junto a Ipanema, junto a outros grandes produtores aí no sul de Minas e no Brasil. Foi um dos percursores da UTS no Brasil e talvez hoje uma das pessoas mais demandadas no mundo do café quando o assunto, além de vários outros, mas principalmente sustentabilidade. Nos trouxe muita responsabilidade de estar juntando um grupo aí de produtores que vão de fato absorver, né? Eduardo, muito obrigado. É uma honra poder ter você hoje aqui à noite. Muito obrigado, Henrique, é um prazer. O Guilherme também dispensa apresentações. Já de bom tempo a gente tem aí um namoro com ele, nos aproximando. Algumas fazendas da Sancoff participam do programa AAA da Nespresso. Já há algum tempo, na época começamos com o apoio da Rúbia, e o Guilherme, talvez no Brasil, abraçou bravamente
esse programa AAA que vai a fundo com os produtores de todos os portos, grandes, médios e pequenos, e o conhecimento dele vai além de Brasil, Havaí, ele vai poder falar de América e até de um pouco mais de mundo, em nome da Nespresso. Eu acho que a Nespresso dispensa apresentações, mas como nós podemos ter aqui alguns produtores que estão muito mais focados na porteira para dentro, a Nespresso é uma empresa independente, porém do grupo Nestlé, que mais investe hoje em cafés expressos, máquinas, no mundo inteiro, deve estar produzindo alguns bilhões de cápsulas por ano, imagino eu, e esse programa da Nespresso vem no mundo inteiro. No Brasil já existem vários grupos regionais onde ela se envolve e apoia o desenvolvimento sustentável e, claro, comercializando cafés desses grupos. Então, para nós também é uma grande honra, Guilherme, você despender seu tempo com a gente. Espero que seja de grande valia para todos nós. Eu que agradeço e é uma honra contar com vocês também, todo o pessoal da Sancoff como nossos fornecedores. Isso aí. Deixamos a bola agora com o Fabrício, nosso gestor, para debater com vocês, provocar, ajudar nas perguntas e que todos possam sair daqui melhor do que antes. Obrigado, gente. Obrigado, Henrique. Passar o bastão. Vou iniciar o webinar agora. Obrigado, Guilherme, Eduardo. Também muito contentes nós da Sancoff, né, por ter vocês aqui. Então, vamos começar, né, que o tempo de vocês é precioso para nós nesse tema. E obrigado, Ana, mais uma vez por organizar esse evento, que com certeza vai ser esperamos que seja muito produtivo para as pessoas. A Ana já me apresentou, sou gestor da Sancoff, estou trabalhando em Santo Antônio desde 2012. Felicidade por ter essa oportunidade, Sancoff, Fazenda Samambaia, locais muito bacanas de trabalhar, onde eu me encontrei. E um dos motivos é devido a essa visão com relação à sustentabilidade, uma visão mais ampla com relação ao objetivo dos negócios, né? Os negócios não apenas como uma função, um local para se produzir café, para se produzir qualquer outro tipo de produto, mas negócios como plataformas para se alcançar objetivos maiores. E eu acho que isso, como impacto, sustentabilidade, felicidade, propósito e impacto na vida das pessoas. E eu acho que isso está muito alinhado com o tema da sustentabilidade atualmente, muito do que a gente vai falar hoje aqui, né? E eu vejo isso muito no nosso dia a dia, trabalhando na Sancoff, com os nossos colaboradores, com os nossos cooperados, com o nosso conselho. A Sancoff tem trabalhado de forma profissional e estruturada para trazer a sustentabilidade para a governança interna, por meio de planejamento estratégico, por meio de código de conduta, por meio de criação de comitê, criação de fundo de sustentabilidade. E a gente tem buscado de forma deliberada conseguirmos gerir todos esses aspectos ambientais e sociais da mesma forma com dedicação e seriedade que a gente faz ao produzir e armazenar, beneficiar, fazer controle de qualidade e exportar os nossos cafés. E isso a gente tem visto, tem enxergado a partir das interações que nós temos com o mercado, com os nossos clientes, mundo afora, que essa é a tendência, é isso que a gente tem enxergado, que a Sancoff já está já está alinhada com esse futuro, no qual as empresas elas vão, de fato, precisar trazer a sustentabilidade para a raiz dos seus negócios, para continuarem crescendo, fazendo negócios e retroalimentando toda essa roda de geração de valor que deve ser o foco dos negócios, né? Eu fiquei sem saber, no meio de Eduardo e Guilherme, o que eu poderia falar de sustentabilidade, né? E eu resolvi fazer uma pesquisa, tentar contextualizar um pouco esse histórico da sustentabilidade, né? E eu acho que, inicialmente, a gente tem que enxergar o porquê do surgimento desse tema, né?
porque só faz sentido falar em sustentabilidade num momento que existe algum conflito entre o conflito de atendimento das necessidades das pessoas e os recursos que nós temos disponíveis em apenas um planeta que nós temos, né? E isso não fazia, a discussão sobre o tema sustentabilidade não faria sentido antes de 1800, porque eu andei fazendo uma pesquisa, até fiquei muito surpreso que até 1800 a gente tinha só 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, demorou-se uma eternidade para a gente chegar em 1 bilhão de pessoas. E devido à Revolução Industrial, Revolução Agrícola, século XVIII e século XIX, a gente se encontra num cenário onde essas duas revoluções elas desencadeiam uma explosão na produção de bens de consumo e no aumento populacional. Então, isso faz um aumento gigantesco e de forma abrupta de pressão sobre os recursos naturais que nós tínhamos disponível, né? Então, depois de 1800, com o primeiro bilhão, vem o segundo bilhão, que foi atingido em 1927, e hoje a gente já vê as organizações das Nações Unidas prevendo uma população mundial de 9 bilhões de pessoas até 2050. Então, é um negócio assustador, né? Em 200 anos, a gente passar de 1 bilhão de pessoas para 9 bilhões de pessoas. E a gente precisa somar ainda a essa equação, né, para a gente avaliar o quão impactantes são as atividades humanas hoje no mundo, que a gente precisa adicionar muito da ocidentalização dos hábitos de consumo de países populosos e que ainda estão em desenvolvimento, especialmente no continente asiático, que hoje tem aproximadamente 4,5 bilhões de habitantes, principalmente com China, Índia, Indonésia, Bangladesh, etc. Então, a gente ainda está nesse processo de aumento na pressão exercida nos recursos que nós temos disponíveis no mundo, né? E nesse cenário todo, né, vocês depois me corrijam se eu tiver com algum engano aí de interpretação nessa pesquisa, liderado pela Organização das Nações Unidas, a criação desse movimento mundial para garantir o desenvolvimento, o atendimento das necessidades das pessoas, dessa quantidade gigantesca de pessoas, e também a manutenção dos recursos naturais do planeta Terra em condições razoáveis para as próximas gerações. E lá em 1987 se define esse tema, né? A sustentabilidade, como a capacidade de atender à necessidade das presentes gerações, sem comprometer a habilidade das futuras gerações em atender às suas próprias necessidades, né? E, em complemento a isso, a gente já viu essa estrutura dos 3 pilares muito difundida, né, no tema sustentabilidade ao redor do mundo, né, em todas as discussões com relação ao tema. A gente enxerga também a criação dessa estrutura dos 3 pilares, que ela é desenvolvida para ser uma base de diversos padrões de sustentabilidade e certificações, como, por exemplo, a UTZ e a Rainforest, que são muito conhecidos por nós, né? Então, esse foi um primeiro avanço que houve no tema sustentabilidade e a criação da interpretação desses 3 pilares, que continua sendo adotado até hoje, né? Mas a gente consegue enxergar atualmente que, com a aproximação da sociedade civil ao tema sustentabilidade, com os consumidores checando as suas empresas, os seus produtos, questionando de forma mais assídua todas as informações que eles recebem, a gente começa a enxergar a inserção de componentes mais específicos, como igualdade de gênero, acesso igualitário à educação, saúde, oportunidades, mudanças climáticas e etc., com a aproximação da sociedade. E isso, ao mesmo tempo que amplia o horizonte da sustentabilidade, isso muda a força motriz desse desenvolvimento sustentável, porque os consumidores passam a exercer essa força motriz nas cadeias produtivas, porque eles passam a premiar as empresas que trazem a sustentabilidade para a raiz dos seus negócios. Então, a gente começa a enxergar as empresas tendo um duplo incentivo. Temos um processo produtivo sustentável, porque isso faz bem para o planeta, mas isso também me faz
estar mais próximo dos meus consumidores, então, por isso, eu vou investir cada vez mais em sustentabilidade. E isso gera um ciclo muito virtuoso, no nosso entender, pela perspectiva do mundo e pela perspectiva das cadeias produtivas, porque traz uma excelente e aguardada oportunidade. Porque muitas vezes a gente ficava pensando assim, poxa, o tripé da sustentabilidade social, ambiental, mas ninguém fala do aspecto econômico. E ele é fundamental, a gente precisa falar mais dele. E a gente, como produtor, a gente concorda e a gente aguarda sempre que esse aspecto econômico seja trazido de forma mais frequente para a mesa, né? E a gente enxerga que, nesse momento, com a pressão exercida pelos consumidores por produtos mais sustentáveis, consumidores que premiam esses produtos, que trazem a sustentabilidade embutida no seu processo produtivo, nós podemos trabalhar de forma organizada para que a gente consiga equilibrar melhor esses 3 pilares, porque a gente pode, se tivermos êxito nos nossos planejamentos e na nossa execução, igual a gente tem tentado fazer na Sancoff, tem o Eduardo fazendo outras iniciativas que ele vai compartilhar conosco, o Guilherme também como Nespresso, a gente pode adicionar esse componente econômico de forma mais robusta e consistente nessa equação e conseguirmos, de fato, conduzirmos essa produção sustentável de café, cuidando sempre dos aspectos sociais, dos aspectos ambientais e, claro, dos econômicos, que vão ser o motor que vai propiciar todos esses outros benefícios, né? Então, nesse webinar, já vou encerrar a abertura, a gente espera, a gente vai escutar desses especialistas, pessoas que estudam e praticam a sustentabilidade nos seus trabalhos, nas suas atuações no dia a dia, e o objetivo é que eles consigam nos ajudar a entender essas demandas do mercado e também nos dar dicas, nos dar sugestões do que precisamos fazer para estarmos cada vez mais alinhados com esse movimento global do desenvolvimento sustentável e que, consequentemente, a gente consiga trazer cada vez mais valor agregado e cada vez mais sustentabilidade para a produção de café, inicialmente na região do Campo das Vertentes e, quem sabe, para outras regiões que vocês, produtores e todos que estão aqui conosco hoje, trabalham no seu dia a dia. Então, nesse momento, estou encerrando a abertura, gostaria de passar a palavra para o Guilherme, que já foi apresentado, para que ele possa compartilhar conosco a experiência, os conhecimentos que ele tem com relação a esse tema. Guilherme, fique à vontade, a palavra é sua, e qualquer ajuda que você precisar, nós estamos aqui à disposição. Pessoal, obrigado. Eu gostaria só de colocar para todos que tem um botãozinho aí que está escrito Q e A, que é o botão de pergunta e resposta. Fiquem todos muito à vontade de colocar as perguntas aí. Não fiquem com vergonha da pergunta parecer boa ou ruim. Todas elas são importantes, porque o que importa aqui é que a gente saia com esses conhecimentos, com essas dúvidas sanadas, para que a gente consiga mudar o nosso dia a dia, o dia a dia de cada um que está aqui assistindo. Então, eu vou anotar as perguntas e vou fazer aos palestrantes no decorrer do webinar. Perfeito? Muito obrigado. Para complementar, Fabrício, o pessoal às vezes fica um pouco em dúvida, porque o webinar é um pouco diferente das reuniões que a gente faz, mas não se preocupem, gente, o áudio de vocês não está aparecendo, nem o vídeo, fiquem tranquilos e podem mandar perguntas durante as palestras, que no final, igual o Fabrício falou, a gente vai ter um espaço para estar debatendo sobre essas questões, tá bom? Aproveitem e, Guilherme, com você. Estão vendo a minha tela? Me ouvindo bem também? Obrigado, Fabrício, pelas palavras. É muito legal ouvir um histórico da sustentabilidade, né? A gente sempre lembra das aulas e trazer todo esse contexto é importante para a gente consolidar a definição do termo, que é uma definição que hoje em dia tem muitos conceitos e que gera confusão, não só para nós profissionais de sustentabilidade, mas para todo mundo, né? Para as fazendas, os trabalhadores e etc. Queria agradecer inicialmente pelo convite, né? Em nome da Nespresso, para a Aninha e para o Fabrício e para o Henrique. Então, é um prazer. Vocês já tinham me convidado no ano passado, eu não consegui participar. E fico muito feliz agora, né? Eu falei, eu não posso recusar esse convite. Então,
Foi assim, algo que eu já tinha na minha agenda e estou bastante feliz e contente de poder falar para vocês as mensagens que eu tenho hoje. E gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todas as fazendas. Eu sei que agora a gente já está no terceiro turno, né? Eu também estou cansado, imagino que vocês também, mas pelo número de presentes aqui eu fico também bastante contente. E saudar o meu amigo e parceiro, Eduardo Sampaio, mais uma vez juntos. É uma pessoa que eu considero muito e que tem um conhecimento gigantesco em sustentabilidade, como o Cambraia falou, é um dos pioneiros, né? E a gente foi logo atrás dele, né? Entrando nessa área. Então, eu sou especialista em qualidade sustentável da Nespresso, trabalho desde 2011 e eu coordeno o programa AAA aqui no Brasil. Na minha especialidade de formação é direito, eu estudei leis, mas não era algo que eu queria fazer. E aí eu tive uma oportunidade de morar fora do Brasil, morei no Havaí e morei num barco. Eu acho que é por isso que hoje eu tenho essa felicidade de ser o líder do programa não só no Brasil, mas também no Havaí. E é um lugar fantástico, né? E a cafeicultura, imagina uma área vulcânica, a cafeicultura, o Oceano Pacífico, realmente um terroir muito, muito diferente, né? Mas aqui a minha casa no Brasil é onde efetivamente eu tenho, né, as minhas raízes e efetivamente onde eu faço o meu trabalho diário. Começar só falando um pouco da Nespresso, o Henrique já trouxe, né, o conceito principal. Então, nós somos uma empresa de café do Grupo Nestlé, juntamente com o Nescafé, com o Dolce Gusto ou com a linha de profissionais, mas a nossa área são cafés em cápsula de alumínio. Hoje até eu me perco, né? Então eu quis muito trazer esse. Já peço desculpa por estar em inglês, né? Mas eu vou traduzir aqui. Eu achei foi super recente essa informação, então eu quis compartilhar com vocês, né? Hoje nós temos 3 linhas de cafés em cápsula diferenciados. Então a primeira linha é essa linha aqui, o que a gente chama da linha original. E hoje eu tenho 30 cápsulas diferentes, 30 blends que vêm de 16 países, incluindo o Brasil. E aí, normalmente são o que a gente chama de blends globais. E esses blends, além das origens diferentes, passam por processos de torra diferenciados, processos de moagem diferenciados, e aí que você consegue dar tanta diversidade, né? Desde cápsulas mais intensas, com utilização de robustas, né? Nós utilizamos o canéfora, a espécie, fazemos publicidade disso, mas de um canéfora de qualidade também. É uma pequena parte, a maior parte dos nossos cafés globais são arábicas, e essas misturas dão um resultado muito interessante nas cápsulas, e aí o sistema é sempre com uma máquina, né? Uma máquina que você aperta o botão, sai sempre o mesmo café. A mágica da Nespresso, o mais importante, é a consistência. Então, o que nós buscamos é um produto que venha das fazendas com uma qualidade consistente, com volume grande, e a partir daí nós trabalhamos esse café na torra e na moagem para conseguir entregar para o cliente uma cápsula que também seja consistente ano após ano. Na linha profissional, que serve hoje uma área muito afetada pela pandemia, de hotéis, restaurantes e escritórios, nós temos 16 cafés, sendo que nessa linha é a única que nós temos um café 100% Brasil, um por origem, que é um blend de Cerrado e Sul de Minas, né, com os naturais do Cerrado e os Bourbon cereja descascada do Sul de Minas, e um café muito, muito representativo para nós, para a nossa operação, um blend super equilibrado. E por último eu trago essa novidade para vocês aqui, que é um sistema novo, e aí eu já vou trazer um spoiler para vocês. Esse sistema se chama VertuLine, é uma máquina nova, que não é uma máquina de expresso, é uma máquina de centrifusão. A cápsula gira na máquina e o café é extraído pelo meio, o pó vai para a lateral e o produto passa pelo meio. Nesse sistema nós temos mais 30 cápsulas diferentes, sendo que aí nós temos 5 diferentes tamanhos. E aí vai para o cafezão, né? Lógico, esse foi um sistema criado para o mercado americano inicialmente, e lá eles estão efetivamente tendo muito sucesso, mas a partir de abril nós também teremos esse sistema aqui no Brasil, né? Então vem mais um brinquedinho aí para nós que gostamos de café e de degustar esse novo produto. Lembrando que essas cápsulas são muito maiores, portanto tem mais café, então isso aumenta também a demanda por cafés.
e nós, aqui no Brasil, somos o maior fornecedor de café verde para Nespresso, né? Não por acaso. E aí a grande região brasileira, né, produtora, é a região do Cerrado Mineiro, onde nós temos efetivamente os grandes volumes, e nós gostamos de chamar o Cerrado Mineiro como a base de muitas das cápsulas, né? O café que você coloca e depois você tempera com África, com Costa Rica, com Guatemala. Eu não gosto muito desse nome, mas de qualquer forma, cada vez mais eu vejo que o Cerrado é uma região que tem muito volume e muita disponibilidade, e por isso que nós estamos lá, né? Não é por acaso. E então esperem aí para o próximo mês esse sistema que vai vir aí, eu também não conheço, para mim vai ser uma novidade, eu vou querer degustar todas essas 30 cápsulas para ver quais que são os resultados efetivos, né? Falando para vocês um pouco do meu trabalho, né? Então eu sou o líder do programa AAA aqui no Brasil, o programa dos 3As. Esse é um programa de relacionamento com as fazendas de café, baseado na verificação da qualidade sustentável. Hoje nós temos, como fazendas fornecedoras para Nespresso, globalmente, mais de 110 mil fazendas. E aqui no Brasil nós temos 1.200 fazendas localizadas em São Paulo e Minas Gerais, a maioria, que fornecem cafés, são ativas no nosso sistema. No Havaí são 300 propriedades pequenas, mais uma propriedade grande. Aqui no Brasil, a diversidade é o que marca, né, o AAA. Nós temos fazendas de 5, 10 hectares de café a grandes fazendas de mais de 5 mil. Então, é um programa que ele abraça todo tipo de produtor. Nós não fazemos diferenciação. O primeiro requisito é a qualidade. E aí eu gosto de fazer esse parênteses para vocês, porque para nós, qualidade é essa qualidade num volume grande. Então, eu não falo em microlote. O microlote para Nespresso seriam 10 containers, 3.200 sacas de 60 quilos. Esse é o nosso microlote. E aí a ideia é justamente trabalhar com as fazendas dentro de um relacionamento de longo prazo, para que efetivamente você, junto com o produtor, junto com a produtora, você consiga efetivamente passar e ensinar a qualidade que nós queremos e a partir daí aumentar o volume de vendas. Isso para a fazenda, né, qual que é o principal valor? Primeiro, garantir a compra. Então, ter um comprador para o produtor, para a produtora, já é um alívio, né? E aí é trabalhar junto com ele para ensinar qual qualidade que nós queremos. Aqui no Brasil, nós temos duas especificações. Primeiro, Bourbons, cereja descascado, no sul de Minas e Mogiana Paulista. Então, nós só trabalhamos com Bourbons, é uma especificação super rígida em varietal, né? Chega até a variedade do Arábica, e nesse caso, o café ele passa por testes sensoriais e físicos e DNA. Então, nós testamos 100% dos containers, e se tiver mais de 10% de adulteração, o lote é rejeitado. Efetivamente garantir que naquele container tem Bourbon. A especificação de café físico é peneira 16 acima, com até 6 defeitos. Então, uma especificação bastante rígida, sabendo que o Bourbon, a própria parte genética, já é um café não de peneiras tão altas. Então, é algo que traz um rendimento reduzido para a fazenda. Sabendo que a Nespresso, ela compra somente o café pronto. Então, não importa, por exemplo, se a fazenda vende a bica para uma cooperativa como a Sankoff ou para uma exportadora. O café que chega para nós é esse café pronto. E aí nesse café que efetivamente nós aplicamos a parte de premiação. E a segunda especificação do Brasil, são os naturais do Cerrado Mineiro. Aí sem nenhuma exigência de variedade, né? Nós compramos todas as variedades de arábica do Cerrado Mineiro, mas desde que seja natural. Então, nós não compramos cafés descascados ou lavados. E aí, a mesma especificação de físico e físico, né, no caso. Peneira 16 acima também. E aí, no caso do Cerrado Mineiro, de 6 ao máximo de 9 defeitos. Que é quase nada, né? A descrição comercial desses cafés são cafés Nova York, apenas mole, tipo 2, 3, aí tanto Cerrado ou Bourbon, né? Então, do Brasil nós só compramos isso. Então, aí se vocês já me perguntarem, na minha região, como é que eu faço?
Então, atualmente, todo o trabalho de criação de novos produtos, ele depende de passar dentro do time de Café Verde, do qual que eu faço parte. Tem a parte de qualidade, de compras e de sustentabilidade. E aí, o primeiro passo é justamente mostrar um produto para qualidade e, a partir da prova deles, falar, isso é interessante, tem possibilidade. Aí vai para compras. Tem volume? Tem. Tem um parceiro na região como a Sankoff? Opa! Então, a partir daí que nós criamos uma rede, uma cadeia de fornecimento. E a forma como nós organizamos a cadeia de fornecimento é o que nós chamamos de cluster. Cluster em inglês quer dizer aglomerado. Ou seja, é uma região geográfica onde eu compro um perfil específico de café verde, né? Então aqui nós temos Naturais Cerrado, Bourbon Sul de Minas Homogeana, e aí eu tenho um parceiro comercial, que é uma exportadora, um trader ou uma cooperativa, que efetivamente tem esse relacionamento direto com as fazendas. Então, a Nespresso não compra direto do produtor. A grande mensagem aqui, que eu gostaria de ressaltar para vocês, e que eu sempre falo, é que nós precisamos trabalhar com essa visão de cadeia de fornecimento de café. A cadeia de fornecimento de café tem que se fortalecer como um todo. Nós não temos o expertise de produzir cafés. Isso é para vocês, das fazendas. Nós não temos o expertise de comprar o café, processar o café no armazém, colocar ele no padrão de exportação e embarcar nos navios. Quem tem esse expertise são nossos parceiros comerciais. Então, toda a parte de exportação de café é feita por exportadores como a Sankoff. Nós não temos essa experiência e aí nós nos concentramos no que nós efetivamente somos bons. E eu acredito muito nisso. Se cada um de nós fizer o que nós sabemos fazer de melhor, e efetivamente trabalhar com essa mente de cooperação e de colaboração como cadeia, é a partir daí que a gente traz a sustentabilidade para o café. Né? É com essa visão de colaboração e de parceria. Nós sempre falamos que as fazendas não são nossos fornecedores, são nossos parceiros. E o trabalho com o parceiro, ele é um trabalho do dia a dia. Tem que ser feito ano após ano. Né? O programa AAA foi criado em 2003, em parceria com a Rainforest Alliance, e ele nasceu dessa ideia, dessa junção de qualidade com a parte de sustentabilidade. Né? Então, pelo que o Fabrício falou ali, talvez no pilar econômico, eu adicionaria no café a parte de qualidade, porque a qualidade paga as contas. Né? Vocês sabem melhor do que ninguém. Quanto mais qualidade tem o café, maior vai ser o diferencial. E que ultrapassa diferenciais até de certificação de sustentabilidade. Cafés de microlote para concurso, você alcança R$70 mil numa saca. É lógico que é pequeno, né, e a gente não consegue efetivamente produzir um café, um volume nessa qualidade, mas a ideia é justamente fazer com que as fazendas cada vez mais avancem em produzir o melhor café com o maior potencial possível para aquela região e para aquela fazenda. Né? Eu acho que essa é a mensagem principal nessa área de qualidade. E aí, com a nossa experiência de qualidade, nós nos apoiamos na época na experiência de sustentabilidade da Rainforest e criamos esse conceito de qualidade sustentável. Para nós é um conceito indissociável. Não adianta ter uma procura de qualidade por si só. Você precisa trabalhar com uma visão de aspectos sociais, econômicos e aspectos de produção. Então, isso é com essa visão que efetivamente esse café ele tem uma vida e uma sobrevida no futuro. Então, esse é o grande nosso diferencial. Aqui no Brasil, o programa veio em 2005 e ele já completou 15 anos no ano passado e agora nós já estamos olhando para o futuro. Né? Então, esses 3 pilares, né? Então, entrando em qualidade, praticamente boas práticas de colheita e pós-colheita, e aí sustentabilidade abraça todo o lado de aspectos sociais e ambientais na fazenda, e com uma visão integrada. E, por último, a produtividade, que não é somente produzir mais por hectare, mas efetivamente implementar, instalar na fazenda o que nós chamamos de sistema interno de gestão. E aí essa é talvez a maior mensagem, não só do AAA, né? Eu vejo que isso já veio lá da norma da UTS, o Sampaio vai lembrar, e hoje está UTS e Rainforest, que é uma visão que veio da própria norma da ISO, né? A 9.000, a 14.000, já trazia esse conceito de que um empreendimento, seja ele uma empresa ou seja ele uma fazenda de café,
tem que contar com procedimentos operacionais, programas e políticas e por aí vai, né? E essa é a nossa ideia, claro, considerando o tamanho da fazenda, a complexidade e a dificuldade, principalmente para o pequeno produtor, em termos de anotar, da parte de registros, da tomada de decisão, é como apoiar esse pequeno produtor nesse momento, mas sem controle não tem como ter qualidade consistente, né? E aí eu falei que para a fazenda é importante ter um café que você garanta a compra esse ano e no futuro, e é lógico, recebe um prêmio, mas para a Nespresso, a grande mágica desse programa é garantir um fornecimento consistente de café. E isso nós conseguimos comprando da mesma fazenda, da mesma região, ano após ano, trabalhando com o produtor para que ele produza cada vez mais. Com isso, nós garantimos um fluxo constante de cafés de alta qualidade para abastecer as nossas fábricas na Suíça. Essa é a grande ideia, efetivamente, o que veio como chave nesse programa, e com isso nós reduzimos as rejeições de café. Todo o café que vai ser exportado pela Nespresso, ele é provado, não só pela Sankoff, mas aí no laboratório da Nestlé aqui no Brasil, depois vai para a Europa, é provado antes de entrar na fábrica, e ele tem que cumprir com os critérios de qualidade até chegar lá. Caso não cumpra, o café é rejeitado e tem que substituir, né? A qualidade para nós é muito importante. E aí o programa ele trouxe esse fornecimento consistente para a cadeia. Isso não só no Brasil, mas nos outros países também. E isso foi uma visão, uma ideia muito, muito interessante. Nós fazemos 3 tipos de investimento na cadeia de café. Primeiro, premiação. Todo o café que a Nespresso compra pelo programa AAA recebe um prêmio de sustentabilidade. É lógico que o Bourbon, por exemplo, tem diferenciais de qualidade que são altos, comparado, por exemplo, com o natural do Cerrado. Então, isso aí vai ser preço do café e diferencial de qualidade, que é uma prática de mercado. Em cima disso, nós vamos pagar um prêmio. Quanto é esse prêmio? Depende. Por exemplo, para Bourbon, para os cafés prontos, só para dar um exemplo prático para vocês, nós pagamos $13,20 por saca de café pronto. Para o café do Cerrado Mineiro, nós pagamos $21,12 por saca de café pronto. O prêmio ele é fixado em dólar e toda essa variação cambial que nós tivemos nos últimos 2 anos incidiu diretamente no valor da premiação. É uma premiação extremamente interessante e nós acreditamos que sem esse investimento inicial em premiação, as coisas não teriam avançado como nós já avançamos até hoje. O segundo grande investimento é em assistência técnica. Hoje nós temos mais de 450 profissionais, homens e mulheres, que fazem assistência técnica para as fazendas. Aqui no Brasil nós temos 19 pessoas que estão lá criando a parceria e o relacionamento com o produtor, e além disso, fornecendo para eles informações tão diversas como qualidade de café de um lado, como a gestão de saúde e segurança do outro, como o planejamento de colheita, por outro lado, como projetos que endereçam igualdade de gênero, ou que atraiam os jovens para a atividade do café. Essas pessoas são as pessoas mais importantes do programa hoje, e nós investimos muito no treinamento delas. Eu tenho nesse grupo 3 skill graders, que efetivamente nós motivamos que eles busquem todo tipo de certificação, todo tipo de capacitação, porque hoje nós temos no nosso grupo produtores que tem um grau de experiência como aqui nós temos o Henrique Cambraia. Então, como é que eu posso trazer um agrônomo que vai visitar esse produtor e que tem que estar no mesmo nível? Lógico, não estará, Henrique, mas nosso objetivo ali é treinar esse pessoal para que eles tenham o maior grau de capacidade ou se especialize efetivamente em áreas. Aqui no Brasil o desafio é muito maior, porque tenho fazenda pequena, média e grande, eu tenho de todos os níveis, e isso é diferente de outros países. A terceira linha de investimento são os investimentos em projetos, e essa é a grande novidade que veio depois de 2014. Quando eu falo projetos, eu abro as porteiras. Tudo que nós fizemos, trabalho nas fazendas dentro do programa AAA, foi dentro da nossa cadeia, e aí com projetos eu começo a olhar para as paisagens produtoras e sustentáveis, com essa visão de considerar a comunidade, considerar o vizinho, considerar bacias hidrográficas e trazer efetivamente um modelo de desenvolvimento para essas regiões que garanta esse café no futuro. Se vocês perguntarem para o Guilherme, o que é sustentabilidade para você?
para mim, sustentabilidade é fazer a coisa certa. E é fazer porque nós, como pessoas, como seres humanos e como os profissionais, nós não temos outra opção, é inegociável. É efetivamente cuidar da terra, cuidar do solo, cuidar dos animais, cuidar das plantas. Durante uma pandemia como nós tivemos, é garantir efetivamente a vida das pessoas, das fazendas, dos produtores, dos trabalhadores temporários, dos trabalhadores permanentes, né? Efetivamente estar com esse grau de conexão com todas as pessoas que são fundamentais para essa cadeia. E através dessa visão que nós conseguimos efetivamente garantir o futuro. E algo muito simbólico para mim é plantar uma árvore. Para mim, quando eu planto uma árvore, seja diretamente no campo, ou seja por um projeto que eu sei que eu tive o meu dedinho ali, eu volto para casa, eu olho para minha filha e é um dia que eu efetivamente considero como um dia ganho. A árvore para mim, a maior ilustração de sustentabilidade, porque é algo que você faz hoje e que daqui a 20, 30 anos ela vai dar o fruto, ela vai dar sombra, talvez para os nossos filhos, quem sabe para os nossos netos, né? Então, essa é a minha visão pessoal. E dentro da Nespresso, nós temos também uma visão estratégica, pela primeira vez, considerando 2030, então uma visão para 10 anos, e essa visão, ela nasceu aqui no Brasil antes. No Brasil tem liderado a agenda de sustentabilidade no nível global, nós temos nos adiantado em relação aos compromissos do passado, não só de cafés, né, dentro do programa AAA, como cafés de certificado. Nós trabalhamos com a certificação Rainforest Alliance já desde 2009, e hoje nós temos mais de 50% dos cafés que são exportados do Brasil com essa certificação também. E hoje nós estamos olhando além da certificação. O que efetivamente nós podemos fazer? Porque hoje somente 30% das fazendas, dessas 1.200, são certificadas. Os outros 70%, eu tenho que começar a olhar para eles. E é isso que nós fizemos com esses projetos. E para criar essa estratégia de 2030, nós identificamos os 3 principais desafios aqui no Brasil. Primeiro desafio é o desafio relacionado à parte social ou à garantia de direitos humanos, que vem muito para a nossa cadeia com as acusações recentes de trabalho análogo a escravo. Então, é algo que nós queremos endereçar, não só dentro da nossa cadeia, com ações robustas, mas também setorialmente, com ações com impacto e com a plataforma global de café. Nós enxergamos que, através disso, e o objetivo aqui é erradicar esse problema da nossa cadeia. Isso enfraquece a nossa própria visibilidade no cenário nacional e internacional. Nós não admitimos violação de direitos humanos. A dignidade, as condições de trabalho, isso é fundamental para a produção de um café de qualidade. E depois, talvez um ponto transversal que nós abraçamos também como uma grande causa social é a questão da igualdade de gênero. Efetivamente trabalhar com ações que tragam mais visibilidade para as mulheres em toda a cadeia, sabendo que hoje a nossa cadeia é desigual, e muito desigual. Então, nós temos que fazer ainda muito para que efetivamente a gente traga, primeiro, a equidade, né? A equidade é quando você faz ações que favorecem as mulheres em relação aos homens, e com essas ações nós talvez consigamos efetivamente trazer, porque os cafés não são produzidos só por homens, né? E também não só por mulheres, homens e mulheres, os dois, ambos, produzem cafés de alta qualidade. Essa é a nossa visão. O segundo grande desafio, um desafio global, é o de mudanças climáticas, né? Isso vocês estão sentindo aí. Nos últimos 10 anos, as condições foram muito, muito diferentes em cada ano. 2014 e 2015, os piores anos. E aí, como é que nós endereçamos isso, né? Então, esse é um ponto não só para o Brasil, mas um ponto global. Nós já começamos com o anúncio de neutralização da Nespresso total até 2022. Nós seremos a primeira grande empresa de café nesse porte a atingir essa meta. E aí, a próxima meta é a questão do net zero, do balanço zero. É você efetivamente reduzir a sua emissão e aí conseguir captar carbono, seja pelo plantio de árvores ou por boas práticas de solo, para que sequestre e armazene esse carbono no solo, né? Então, esses são os nossos próximos passos. E aí, o terceiro grande desafio, que é a questão de uso de defensivos. O Brasil tem sido acusado constantemente em relação à parte de café, de ser o campeão de uso de defensivos, e nós mesmos na Nespresso tivemos uma experiência muito ruim. Só para dar um outro exemplo, contar uma história para vocês, nós perdemos a operação de Conilon brasileiro em 2018, um projeto de 6 anos,
3 clusters, muitas fazendas, devido a resíduos de glifosato. Então, essa questão é uma questão seríssima. Hoje, o glifosato é a bola da vez, mas depois pode ser o clorpirifos, depois pode ser o tiametoxam, ou o que for, né? Então, a nossa visão aqui é uma visão ambiciosa. Nós queremos transicionar para um novo modelo de agricultura. E esse novo modelo de agricultura, que talvez a gente chame de regenerativo, eu não gosto muito desse termo, talvez eu prefira uma boa agricultura, né, que nada principalmente numa visão de manter o solo saudável. Essa é a visão central dessa agricultura. E a partir do solo saudável, você trabalhar com biodiversidade, carbono e água e minimizar o uso de insumos externos, né? Então, essa é a nossa visão, que é um conceito ainda não definido, não é científico, mas que nós vamos definir fazendo nos próximos anos. E aqui nós também iremos começar a trabalhar com cafés orgânicos, né? Nós sabemos que é uma tendência, que o nosso consumidor está pedindo isso já faz muito tempo, e nós entendemos os desafios para as fazendas também. Hoje, só para dar um número para vocês, dos 60 milhões de sacas que nós produzimos, 100 mil somente são cafés orgânicos. Não é nada, né? São pouquíssimas fazendas e pouquíssimo café disponível, mas esse café também é um café que tem um dos diferenciais mais altos de orgânico do mundo, né? Então, provavelmente nós vamos trabalhar com esse tipo de cafés para o futuro e aí trazer práticas orgânicas e práticas agroecológicas para todas as fazendas. Então, essa é a nossa visão de futuro para o sistema de agricultura. E aí eu falo 10 anos é para começar essa transição, né? Nós estamos saindo da Revolução Verde, talvez uma próxima revolução a gente pode chamar de biológica, né? Tem muita gente falando nisso, de produtos fabricados na própria fazenda, de uso de biológicos não só para fermentar o café, mas para solo, para controle de pragas e doenças. Então, é toda essa tendência nova que está nascendo e que muitas delas vêm das próprias fazendas. Nós temos pessoas aqui no Brasil que são vanguardistas, que estão, na minha visão como profissional de café, nós temos os melhores produtores de café do mundo, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho, dos países que eu conheço, das pessoas que eu já visitei, não existe cafeicultura nesse nível. Nós não temos concorrentes, né? Então, e por isso nós também a responsabilidade de liderar esse processo, né? Tudo que o Brasil faz é visto pelo mundo. Então, aí daí vem a responsabilidade. Então, tendo essa estratégia já em mente, dentro de uma estrutura para os próximos 10 anos, aí queria trazer um exemplo para vocês de como nós vamos atacar a questão climática e até o uso de defensivos, né? Então, nós temos um esquema aqui que se baseia no desenvolvimento local sustentável das regiões de café. Talvez criando um novo, se vocês me permitem, uma nova definição para a visão de terroir, ou de território, né, que considera solo, altitude, clima, para a produção de cafés especiais. E aí, para essa visão do território ou do terroir, nós trazemos uma visão de sustentabilidade, que é focada, efetivamente, em aumentar o que a gente chama de capital social, ou relacionamento das pessoas, investindo fortemente nas lideranças locais, para que essas lideranças locais assumam o protagonismo, e é a partir delas que nasce uma mudança. E essa mudança nós enxergamos que vem não só do café, mas de diversificação, né? Nós temos aqui nas regiões de café um potencial turístico gigantesco. Então, por que não investir em turismo rural, em indicação geográfica? E aí, por aí vai, né? Trazer o turista e vice-versa, e fazer toda a parte de marketing do produto também. Tudo isso daqui tem que estar conectado. E aí, a grande conexão para nós é a água. É a água que conecta as pessoas, os usuários de água. Por isso que a nossa visão de paisagem, ela é focada na paisagem em nível de bacia hidrográfica. E aí, a partir da bacia, nós do café lideramos, mas nós trazemos os outros usos do solo. E aí, o meu exemplo para vocês, prático, é o projeto que nós temos no Vale da Grama com a SOS Mata Atlântica. No Vale da Grama, eu tenho produtores de café que são fornecedores da Nespresso, mas eu tenho produtores de café que não são nossos fornecedores, e eu tenho produtores de azeite, grandes áreas de oliveira, produtores de macadâmia, agora produtores de abacate, e outros cultivos, e a ideia justamente é começar um projeto em nível de paisagem para definição de um terroir, que é o que a gente já
sonha com o DO Vale da Grama, e eu sempre brinco, mas eu tenho muita seriedade na minha brincadeira, é criar a Toscana brasileira. E essa Toscana brasileira, ela é baseada, e aí muito melhor que a Toscana de lá, é uma Toscana brasileira baseada nas pessoas e baseada em restauração. Você começa com o pilar de restauração, e aí a parceria do SOS Mata Atlântica nos dá toda essa experiência, né, de efetivamente começar com o plantio de árvores. Todas essas árvores, elas são financiadas por nós. As fazendas é o melhor negócio que eu já tive até hoje para as fazendas. Nós fazemos tudo e nós monitoramos por 5 anos. Então, nós começamos com essa iniciativa de 50 mil árvores, hoje nós já temos 70 mil plantadas, e a partir da restauração é justamente fazer com que as pessoas se conectem à região e tenham essa visão de cuidar do espaço. E aí, a partir disso, investir nas lideranças locais, e ali, por exemplo, nós temos a Associação dos Produtores do Vale da Grama, com o trabalho do SEBRAE, e aí que vem para a indicação geográfica. Então, é conectar o que eu apresentei para vocês, porque se tiver iniciativas separadas, não funciona. Tem que estar tudo conectado a partir das pessoas para que efetivamente essa seja uma visão de futuro. E a partir daí que nós conseguimos efetivamente nos mover para um cenário onde uma região de café, ela efetivamente se torna uma região com um desenvolvimento sustentável, que é focado nas pessoas e que é focado no homem como zelador do espaço, no homem como zelador da paisagem. Então, agradeço a oportunidade para vocês e termino por aqui, já passo a palavra e estou aqui à disposição de vocês para qualquer pergunta ou dúvida que vocês tenham. Guilherme, show de bola a apresentação, muito obrigado, dá uma explanação clara sobre o programa AAA, sobre todo o trabalho que a Nespresso tem feito, e esse planejamento estratégico novo aí de 2030, isso é muito bacana, porque demonstra esse alinhamento da Nespresso com uma nova proposta de cadeia produtiva, com uma nova proposta de entender a produção de café como ela deve ser, para que de fato ela consiga trazer impactos positivos para as comunidades que trabalham com café, né? E eu acho que é uma proposta muito mais alinhada principalmente com os pequenos produtores, porque acaba facilitando o engajamento, porque eles já estão muito mais prontos, talvez, para se inserirem nesse planejamento estratégico do que algumas fazendas maiores, né? Ana, eu gostaria de te perguntar, a gente passa para as perguntas agora ou deixa o Eduardo falar e depois a gente abre o painel para todo mundo? Vamos passar para o Eduardo agora e no final a gente faz as perguntas e a interação com todo mundo. Aí, gente, mais uma vez, podem mandando as perguntas aqui nesse Q&A que tem nessa barrinha aqui embaixo, e aí assim que o Eduardo finalizar a apresentação dele, a gente faz essas perguntas e tem um momento para discussão. Beleza? Isso aí. Obrigadão, Guilherme. Vamos ficar com as perguntas e as considerações depois. Eduardo, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigado a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Uma região que eu conheço há bastante tempo. Estava brincando aqui antes de a gente começar, das melhores regiões do Brasil. Esse Santo Antônio do Alpar e as cidades ao redor, a 1.000 metros e com mecanização. A gente vai ficando velho, ganha um pouco de manha, pedir para o Guilherme falar primeiro, porque tem um movimento muito interessante da Nespresso que está também explicado aqui nos meus slides, então a gente vai ganhar tempo aqui. Eu estruturei esses poucos slides com o mercado, como a gente está enxergando sustentabilidade daqui para frente, contendo as certificações, mas é muito mais, as boas práticas agrícolas para produzir mais com menos, né, em linha com o Guilherme falou, tomando variabilidade ou mudança climática em ação, um pouquinho de manejo de resíduos e bem-estar social. Então, vamos lá, para a gente começar. Normalmente, eu uso essa estruturação de mercado, como vocês estão vendo aqui, dividindo o mercado mundial esse ano de 169 milhões de sacos em 3 categorias, né? Os cafés comerciais, que é a commodity como nós já conhecemos, que é 60% do mercado mundial.
Mas, olha, diferentemente aí de 20, 30 anos atrás, nós temos quase 50 milhões de sacos no mundo, que são o que a gente chama de cafés diferenciados, aonde importa muito a reputação da marca, no caso a torrefação, é um mercado de cafés comerciais finos em grande volume, como o Guilherme colocou em relação ao café que abastece a Nespresso do Cerrado, ele é consistente, permite o exercício das ferramentas de comércio, ele é para relacionamento comercial longo, ele é para trava de futuro, proteção de custos e, sobretudo, tem uma forte conexão entre o torrador e o exportador. Então, ele está nessa categoria, Starbucks, Nespresso, algumas certificações e até algumas denominações de origem, né? Então, é muito importante a gente também ter esses grandes mercados para um país que trata de grandes volumes, né? Eu me lembro uma vez, um dos pioneiros do cereja descascado, José Pérez Romero, em 1989, indo com suas amostras de cereja descascado para a Itália, todo feliz, e pedindo apreciações da qualidade e de preço dos compradores locais, e um deles escutou o seguinte dizer, depois de perguntar quanto valia o seu café. Era a época do início do cereja descascado. Quanto vale o meu café, dizia ele. E o comprador falou, não vale nada. O café é muito bom, mas não vale nada. Por que então? Quantos containers ou sacos o senhor está para vender? Ah, eu tenho um container. Pois é, eu quero 200 containers. Então o cereja descascado virou cereja descascado quando atingiu 2, 3 milhões de sacos e virou um produto comercial, né? Vocês imaginam hoje que a própria Illy compra mais de 60% do Brasil, quase tudo de cereja descascado, porque é o chassi do blend. O Guilherme fez essa feliz comparação que pode temperar os cafés com outros países, é a mesma coisa. Nós somos conhecidos por um café doce, com acidez cítrica, achocolatado, que enriquece da base dos grandes blends mundiais. O melhor café do mundo é sempre um blend, né? E nós somos fornecedores desse grande chassi. Mas vejam vocês que na categoria especiais, junto com os cafés orgânicos e fair trade, hoje somando 17 milhões, a gente, é importante cafés especiais, tem todo esse negócio dos lotes, microlotes, dos concursos de qualidade. Hoje mais de 5.000 amostras do Brasil são colocadas em concurso e representa numa linha aqui na parte direita do slide, talvez a quarta onda, a onda da experiência, de estar perto do produtor, de regiões sustentáveis, ainda é bem pequeno, perto dos volumes de café diferenciados. Então o produtor, principalmente o brasileiro, tem que olhar muito o meio deste boneco e a cabeça desse boneco. E a Sancoff, como já bem instituída, trabalhar o manejo dos seus produtores e de seus cafés no sentido de fornecer para essas duas categorias. Se a gente fosse medir sustentabilidade, e isso tudo começa lá em 1950, como o Fabrício colocou aqui no início, o primeiro livro contestando a agricultura moderna, a revolução agronômica, a revolução da agricultura, a agricultura verde, a revolução verde, foi de uma ambientalista, Raquel Carlson, que já colocava o problema do uso indevido de DDT naquele ano, né? Então nós tivemos uma linha muito interessante com os orgânicos, com a Rainforest na década de 80, com a UTS na década de 90 e começo dos anos 2000, o Protocolo 4C, os programas próprios como o Nespresso, da Starbucks e tudo mais. Mas mesmo assim, depois de quase 70 anos, né, que a gente trabalha esta contestação e 50 anos de certificação, quase que somente produtores grandes entraram em sustentabilidade. Então, hoje em dia, a gente pode falar que a gente tem uma presença consolidada das certificações, mas elas vão dividir espaço com programas próprios, como o caso aqui especificado da Nespresso pelo Guilherme. Então a gente vai ajustar alguns mecanismos e focos de atuação, como ele também deixou bastante claro em vários pilares aqui nos próximos 10 anos no seu plano corporativo. Inclusão geracional, bem-estar social, renda de bem-estar, questões de gênero, mudança climática, água e resíduos vão estar até mais fortes que às vezes até alguns selos, né?
a questão do salário e rentabilidade e bem-estar, o salário para as pessoas da fazenda e a rentabilidade e bem-estar para o pequeno produtor, com mais transparência na cadeia e nas transações comerciais, vão ser foco de todos os grandes e sérios torradores de café no mundo. Resíduos de alimento, a gente vai falar daqui a pouco também. Parte ambiental mais exigente, mas espero eu, atrelada a baixar custo de produção. A gente vai falar alguma coisa aqui. A consolidação dos sistemas internos de gestão de sustentabilidade. Então, hoje a Sancoff não é mais só um grupo de 20 fazendas. Ela é isso e abraçando e transferindo tecnologia e oportunidades de negócio para comunidades de pequenos produtores. Então, o sistema interno de gestão de sustentabilidade é medir o melhoramento contínuo dentro das premissas acordadas, transferir tecnologia e fazer o pequeno produtor, dentro da sua capacidade, atingir esses mesmos níveis de performance na área da produção, do processamento e do acesso comercial. Uma integração da ciência validada, extensão rural nesses processos. Eu digo que uma das maiores mágoas ainda como diretor da UTS, que fui por 14 anos, é não ter trazido tanto o extensionista, o engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo do futuro é aquele que tem o currículo aberto, que sabe como se compra café, como se vende, como pensa um consumidor, um supermercado, um produtor, e age pensando todo dia o impacto da sua recomendação técnica, né? E as regiões sustentáveis, como o Guilherme já abordou, e os seus respectivos indicadores de eficiência, biológicos, físicos, dinâmica da água nas bacias, né? E dentro de uma governança pública e privada. Nós esperamos aí que as prefeituras estejam mais integradas nessa força-tarefa de ajudar nesses clusters para produzir de forma mais ordenada. Então, produzindo café no futuro, falando um pouquinho de boas práticas de campo, a gente tem que sempre pensar, embora esse slide seja muito velho, em 3 grandes campos, físicos, químicos e biológicos, né? Agora biológico está na moda, mas esse slide é dos anos 50. Então, profundidade, exploração radicular, declividade, armazenamento e circulação de água, quantidade de luz, né? Nós estamos tendo pouca nuvem pela mudança climática, muito UV, radiação e escaldadura. Nós não estamos olhando o nosso lado nutricional com escaldadura. Está todo mundo preocupado aí chegando no início da safra com pouca água, né? Então não adianta botar mais adubo se eu tenho pouca água no solo, né? Compactação pelo excesso de mecanização que a gente tem no Brasil, né? Aumentar o teor de matéria orgânica no solo, mas não trazendo tanto esterco de fora e sim trabalhando as ervas no meio da rua, né? Concentração do carbono no ar. Há pouco tempo atrás a gente tinha 350 ppm de carbono, de gás carbônico no ar, hoje a gente já está em 380 no mundo, né? E os biológicos, com variedades mais tolerantes, diferentes práticas culturais, plantio mais profundo, diferentes densidades, né? Rotação e sucessões de cultura e trabalhar a parte de resíduos. Então que a gente olhe daqui para frente sempre esse tripé dentro de nossas fazendas. Por acaso, alguns de vocês conhecem essa foto. Essa foto é de Santo Antônio do Amparo, em trincheira de cafezal, de produtor muito bom, né? Então, Carlos Teixeira Mendes, em Piracicaba, em 1904, falava que o solo tinha que ser 4F. Fofo, pela densidade, fértil pela fertilidade balanceada, fundo, sem impedimentos químicos e físicos, fresco, coberto, parado, com água, portanto, sem morte exagerada de raízes. E José Pérez Romero, em 2000, colocou fauna e flora, para acrescentar parte das bactérias, fungos, que ajudam na sinergia com as plantas a otimizar a absorção de nutrientes, né? Então, café, isso aqui é um diploma de bom produtor. O que você acha para cima, você tem que achar para baixo. Parabéns ao dono da fazenda. Mas olha que interessante. Desde o tempo do IBC-GERCA, falava-se que entre abril e setembro tem que chover pelo menos 100 a 200 milímetros. 150 a 200 milímetros. E nesse ano de 99, em Santo Antônio do Amparo, entre abril e setembro, choveu somente 89 milímetros.
Então, do lado esquerdo aqui, é a foto de um cafezal com pouca raiz, pouca fertilidade. E aquela foto mostrada antes e aqui à direita mostra o café que passou, inclusive era vizinho dessa lavoura, sem problema de perda de fertilidade. Então, sustentabilidade também é, inclusive, dentro dos sistemas internos de gestão, medir profundidade de fertilidade e raiz. Dr. Ângelo Paes de Camargo, outro brilhante agrônomo, meteorologista, dizia que o quebra-vento minimiza a perda de água do sistema solo e planta e chegava a economizar 700 milímetros por hectare ano. Essa aqui é a foto de um cafezal que eu manejei no Cerrado por mais de 12 anos, são 37 hectares aqui, é um Catuai 62, com muito vento, é um platô no Cerrado, né? E ele fechou com média de 38 sacos por hectare, numa região que teve, nesses 12 anos, 4 eventos adversos com falta d'água. Então era braquiária no meio e pinos a cada 40, 50 metros. A foto à direita, aqui embaixo, é uma foto do Paraná, na Fazenda Califórnia, Catuai 62 novamente, onde ainda tinha grevilha dos plantios antigos do Paraná. Então é um café que onde não tinha grevilha, já perdia qualidade, já dava antrequinose, tinha mais foma. Quer dizer, que cada um possa articular um jeito de aliviar o sistema produtivo. O Guilherme falou muito bem aqui, quando disse a questão de regenerativo, é um pouco disso. Como a APP, reserva legal, um pouco de quebra-vento e a cultura no meio, pode segurar mais água no sistema, manter mais polinizadores, diminuir a temperatura e levantar o nível do lençol freático. Então, tudo isso deve estar no sistema interno de gestão dos produtores aí da Sancoff. Falando rapidamente de resíduos. Vários protocolos internacionais, como a Convenção de Estocolmo, Roterdã, Montreal, Global Harmonization System, a Organização Mundial da Saúde 1 e 2, e também a parte de monitoramento de insetos polinizadores, vão tratando tanto a ótica da toxicidade como do manuseio e a ótica dos limites máximos de resíduos para praticamente todos os produtos químicos, agroquímicos, protetores de cultivo lançados no mundo. Então, isso vem, de certa forma, e vai ficar mais difícil, podendo ser restrição a transações comerciais de café. Vocês estão muito cientes da questão do glifosato, mas muitas já estão em análise. Então, o sistema interno de gestão de sustentabilidade, por exemplo, de vocês, tem que ter em conta boas práticas de manejo para resistência a plantas daninhas, ser antirresistência a plantas daninhas, observação de predadores naturais e a nutrição aliada ao manejo integrado, para continuar trabalhando bem, com produtividades acima de 40 sacos por hectare, mas dentro de uma ótica de poder vender café. Este é um slide de um webinar que fizemos com o professor Cristofoletti, que eu acho muito interessante. Nós temos aqui uma frequência inicial, por exemplo, de um capim amargoso, que pode estar detectado por vocês, e é devido à tolerância ao glifosato, né? Então, se a gente não trabalhar isso, pode ficar 5 milhões, 10 milhões de vezes mais forte se o mesmo princípio ativo, às vezes em subdose, continuar a ser usado. Então, a pessoa profissional inteligente aqui começa a rodar alguns princípios de ingredientes ativos e outros métodos de controle para não chegar nessa situação. Então, isso é que a gente tem que fazer dentro do lado agronômico de sistemas internos de gestão. Aqui é um mapa dos países que recebem café do Brasil, os seus diferentes níveis de resíduo, né? Então, por exemplo, para glifosato, o Japão é 1 parte por milhão, o Brasil também, mas a comunidade europeia é 0,1 e querendo diminuir mais. Então, se nós mandamos quase 60% dos nossos cafés para a Europa, e o produtor, quando produz, não sabe se seu café vai para lá, tem que trabalhar para esses níveis, né? Podemos até pensar que isso é alguma barreira, tudo bem, mas é melhor a gente trabalhar isso bem a sério. Einstein dizia
que uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne. Então, os sistemas internos de gestão, eles trabalham monitorando para prevenir. Então, esses sistemas aí de sustentabilidade são tomando em conta onde vocês estão, tamanho da propriedade, os pontos fracos, os pontos fortes, pressões de praga e doença, qualidade, mão de obra, água, para colocar um modelo produtivo que possa entrar numa base como o Guilherme colocou, é um cluster, né? Interagindo com as prefeituras locais, de forma que vocês achem o modelo mais inteligente de interferir no modelo ecológico para produzir café. Porque a agricultura nada mais é do que a arte de interferir na natureza sem danos irreversíveis para produzir. Frase do saudoso professor Malavolta. E, por fim, eu quero chegar num ponto que o Guilherme tocou, de dignidade social. Ficou muito difícil definir o que é dignidade social com mecanismos ou índices como a linha da pobreza ou do salário mínimo. Então, hoje em dia, a questão da renda de bem-estar é definida como o custo de produção de um sitiante menos o seu custo de vida medido academicamente, atrelado à produtividade mínima econômica viável, com o menor sítio possível para garantir aquele volume de café, com boas práticas agrícolas. Isso é o conceito mundial, inclusive das grandes empresas, da Organização Internacional do Café, que para a informação de vocês vai estar trabalhando a determinação desses custos de vida em 80% dos países produtores de café, para ter uma linha de base, até para fazer pagamentos, mas que esses pagamentos estejam em linha com transparência do valor que chega ao produtor, para ele ser digno, para as questões de gênero serem respeitadas, da inclusão geracional, a questão da educação e a manutenção do sistema produtivo. E que para, no conjunto, dentro de um cluster, uma região sustentável, tanto o poder privado como o poder público possam trabalhar as questões que são grandes gargalos. Água nas estradas, segurança, lixo, que é um problema sério no Brasil, devolução de embalagens, uso de EPI, envolver as secretarias municipais de educação, saúde, agricultura, para recuperar esses ambientes produtivos que estão desgastados. Eu tenho falado e tenho a coragem de falar em público que também concordo com o Guilherme, somos talvez o país mais avançado em tecnologia do café, com muita sustentabilidade, muita orgulho do nosso sistema produtivo e muita tradição. E olha que eu conheço mais de 35 países produtivos. Toda vez que eu volto aqui para Minas Gerais, eu falo, caramba, volto no melhor país de produção de café do mundo, porque Minas não é um estado. Quando é café, é um país, né? 1,2 milhões de hectares e mais de 120 mil produtores, né? Mas tem muita coisa para a gente melhorar. Quando a gente voa, a gente vê muita erosão. Quando você olha o cafezal, tem lodo de compactação e não tem fertilidade em profundidade. Então a gente não está sendo hábil para transferir tudo que já está pesquisado em sistemas mais eficientes. Então isso é o que eu queria falar com vocês para provocar uma discussão. Me alegro que o Guilherme tenha falado tão brilhantemente, porque aqui a gente foi só confirmando uma posição estratégica de uma companhia, e a minha missão foi olhar um pouco para frente e traduzir mais para o nível de produtor o que a gente pode fazer juntos. Que a Sankofa já tem uma história maravilhosa de um pioneirismo muito grande, desde a época do IBC e do Josué lá de trás, e de seu Fernando Paiva, que infelizmente nos deixou recentemente, né? Mas ajudar os produtores menores, às vezes porque as cooperativas não são tão grandes na região, trazer eles para o mesmo nível de comércio, transferir tecnologia
e falar a língua do produtor, porque sustentabilidade é para todo mundo, né? E como o Guilherme colocou, é fazer o certo. Então vamos juntos definir o que é certo, baseado na ciência e no respeito ao ser humano. Muito obrigado a vocês. Eduardo, muito obrigado pela palestra, conseguiu atingir a missão também de cobrir a sua apresentação dentro do tempo, com temas diversos, né, porém complementares. Acho que foi muito enriquecedor para todos nós e também, como você disse, complementar a palestra do Guilherme, esses conteúdos que você trouxe para a gente, né? Eu gostaria, Ana, se tiver alguma questão de ordem, você fique à vontade, o Henrique também para me passar, mas eu gostaria de já começar a trazer algumas perguntas para vocês. E a primeira, já pegando, como o Eduardo mesmo colocou, do pioneirismo do Sr. Fernando Paiva, que infelizmente nos deixou recentemente, eu gostaria de furar a fila aqui um pouco e passar uma pergunta para a Miriam, passar a pergunta da Miriam para vocês, né? E gostaria de escutar primeiro o Eduardo, que já está na sequência, com relação à opinião dele com relação a esse tópico, que eu acho que está muito alinhado com tudo isso que a gente está falando, de a sustentabilidade por uma perspectiva mais ampla, porque ela é ampla, algo que tem que ser conduzido de forma em parceria e também por enxergando a cadeia produtiva como um todo, né? Então, nesse sentido, como que a gente faz, o que a gente precisa fazer, trabalhar em conjunto com as empresas que fornecem insumos para produção de café, para que nós consigamos as integrar também nesse processo de sustentabilidade? Interessante pergunta. Quando fala empresas de insumos, são os fornecedores de adubo, defensivos, todos os tratores e tudo mais, né? O que é interessante é definir as práticas ideais numa fazenda, pegando todo o ciclo produtivo e trazendo as empresas para participar conjuntamente desse desafio, desses indicadores, né? Para a construção, por exemplo, da fertilidade em profundidade, que modelos a gente pode ter, que formas comerciais de relacionamento nós podemos ter, tentar fazer um equilíbrio, Miriam, da necessidade de venda com a real necessidade do produtor. A gente vê que no Brasil ainda tem muito aquela questão de sobrevender, de vender em excesso, de comprar pacotes tecnológicos. Mas isso é o que o produtor precisa, né? Então é identificar os gargalos e trazer bons produtos. Nós temos uma gama de produtos de empresas super sérias no Brasil, mas, por exemplo, na questão de manejo do mato, mesclar cultivo, ruas alternadas, roçadeiras, trinchas, rolos facas com herbicidas, de modo a ter um solo fofo, com 6F, como eu mostrei, dentro de um programa. Então eu acho que vocês aí têm uma capacidade de articular uma região grande e convidar empresas que tenham essa mesma filosofia. Por quê? Porque aqui, enquanto a gente está falando, empresas como Syngenta, Bayer, BASF estão trabalhando na área de sustentabilidade, algumas na área de mecanização e vão se interessar por projetos. Então é primeiro fazer uma pesquisa dentro da ótica da cafeicultura e começar a trabalhar com o corporativo de sustentabilidade dessas empresas para um objetivo comum. Fazer uma análise SWOT das organizações e ver o que é comum nesse norte corporativo do futuro, como o Guilherme colocou os 3 eixos aqui, para começar a trabalhar muito. Obrigado, Eduardo. Guilherme, você gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se a pergunta foi direcionada a esse ponto, né? Mas um dos grandes desafios que nós mapeamos é a questão de agrônomo de revenda, né? Porque eles têm uma força de trabalho gigantesca, né? E quando eu falei que eu tenho 19 profissionais que fazem visita nas fazendas, eles têm 300, eles estão lá no dia a dia e principalmente, né, trabalhando com pequenos produtores. Então
para reverter, né, eu já refleti muito sobre isso, né? É como efetivamente engajar eles e trazer eles para a nossa agenda, porque senão os embates vão ser chaves. E aí, não só das revendas, mas tem, por exemplo, nós trabalhamos com cooperativas que vendem produtos também, né? Então, aí a nossa missão é efetivamente chamá-los para a mesa de negociação, né? E fazer com que eles joguem no mesmo time. Nós precisamos dessa equipe. Se essa equipe estivesse trabalhando para nós, opa, e colocar o desafio claro, né? E deixar sensibilizar as fazendas, o produtor. O próprio ponto do glifosato, né? Nós já sabíamos internamente há muito tempo, mas isso não chegava nas fazendas. O café era rejeitado para o resíduo de glifosato e o produtor não estava sabendo disso. Então é fazer efetivamente que esses desafios eles fluam na cadeia. Quando eu falo nesse fortalecimento da cadeia, todo mundo é responsável, né? Falar de glifosato é aplicação lá, é fazer uma aplicação bem feita, quando existe necessidade, né? Como o Sampaio está falando, efetivamente ter uma análise de risco e entender se é necessário. Mas, por outro lado, no café, por exemplo, planta uma variedade resistente. Poxa, qual que é a diversidade genética que nós temos hoje? Por que não investir nisso? Aí você não precisa mais controlar a ferrugem. Isso é evidente para mim, né? Mas eu vejo ainda que nós temos um grande trabalho pela frente para isso, né? Eu até gostaria de complementar, Fabrício, e a gente pode falar, eu digo que eu estou já com 35 anos de formado, então a gente já pode falar algumas coisas aqui em público, né? Brasil e Vietnã, juntos, cultivam 1/4 da área mundial, que é de 11,5 milhões de hectares, mas produzem 54% do mundo. E eles passam a ser severamente criticados pela sua intensividade de cultivo. Quantos de nós agrônomos vão visitar uma APP? Quantos vamos na beira do açude? Fazenda não é só o cafezal. Então é trazer os agrônomos de revenda também a entender a fazenda como um todo e trabalhar o que o Guilherme chamou de agricultura regenerativa, que é um termo que eu acho que até vai ser redefinido. O Romero chamava de agricultura agronômica ecológica, respeitando a ciência. Inclusive está no livro do Odo Primavera. Trabalhar melhor isso, o arroz com feijão bem feito, porque a gente já pesquisou tudo isso nos anos 50 e 60. E eu acho que é toda uma evolução, né? E como eu comentei inicialmente, uma vez que o mercado começa a puxar esse desenvolvimento mais sustentável, eu acho que as coisas começam a se movimentar de forma mais rápida, né? Porque eu sou agrônomo e, de fato, esse tipo de discurso, esse tipo de concepção de agricultura, na minha época de UFLA, em 2003, até 2008, isso era muito pouco falado, né? Então, os sistemas de produção, eles não foram moldados nessa nova perspectiva, né? E eu acho que é muito bacana, porque tem diversas pessoas, eu sou filho de produtor, cresci nesse cenário, e muitas pessoas podem estar se perguntando, gente, será que a gente está falando de nicho de mercado? Será que a gente está falando só para fazenda grande? Será que a gente vai conseguir fazer isso virar uma realidade das fazendas menores, dos sítios, e eles vão conseguir equilibrar o tripé da sustentabilidade social, ambiental e econômico pela adoção dessas práticas mais sustentáveis? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais, o Eduardo já comentou essa questão de a agricultura industrial no mundo todo, ela está sob cheque por parte dos consumidores. E como que vai ser o futuro? Isso se consolida e, de fato, as agriculturas regenerativas, as comunidades, as agriculturas mais próximas do que é natural, do que é sustentável, elas, de fato, elas vão sobrepor a agricultura industrial e elas vão ser lucrativas para continuar, para serem sustentáveis e atrair as novas gerações para a produção de café ou qualquer outra cultura que seja? Vai para mim ou para o Guilherme primeiro? Acho que o Guilherme, se quiser comentar aí como representante da indústria, Tá, né, que eu vai enxergar completo. o mercado consumidor, e você fica à vontade para complementar. Tá. Essa é uma tendência sem volta, né? Um caminho que eu vejo que está se consolidando e existe muito trabalho de comunicação e de que a gente chama de marketing, de branding, né? Que é trazer o conceito, levantar isso, e nós estamos sendo cobrados. Eu já falei, já há muito tempo nós estamos sendo cobrados, né? É lógico que a nossa missão como empresa é justamente de trazer a informação correta para o consumidor,
né? E também explicar para ele o que é orgânico, o que é o regenerativo, né? Porque não é só trazer para as fazendas como desafio, ó, vocês têm que fazer e pronto, não. É efetivamente comunicar para eles o que é esse modelo. Ah, e por que então todo mundo não é orgânico? Então, é todo um sistema que nós estamos trabalhando, e a palavra-chave aqui é transição, né? É justamente transicionar para esses modelos. Mas eu não acredito que vai existir somente modelos artesanais. Para mim, quando você fala de um planeta com 9 bilhões ou até 10 bilhões de pessoas, né, a gente sempre tem, e de uma agricultura brasileira que é de ponta, que hoje, cada vez mais, né, a gente traz, eu acho que a agricultura do futuro, essa transição, ela vai efetivamente, né, trazer todos esses conceitos que o Eduardo falou dos anos 50, eu gosto muito de agroecologia, tá? Eu sou um fã, assim, na veia de agroecologia, mas eu sei que tem um viés político que associa ao MST, infelizmente, mas para mim é daí que eu trago, né, o meu referencial, é justamente trazer essa visão, e é o que a gente fala de modelos baseados na natureza também, né, de trazer essa visão e de que a produção ela tem que estar em harmonia com a natureza. É isso que seria a ideia. E aí vão existir modelos. Eu gosto de imaginar eu gosto muito de som, de música, que esses modelos de produção vai ser como um equalizador de música, no qual talvez de um lado você vai ter, né, o convencional, monocultura, grande propriedade, do outro lado, agrofloresta, orgânico, agroecológico. Eu acredito que no futuro a grande parte das fazendas vai estar nesse meio, talvez com botões em diferentes níveis desse equalização que respeitem a condição de cada local. O nosso estudo de transição para esse modelo de agricultura, a gente tem entendido isso, que às vezes aquilo vai servir para uma fazenda, mesmo dentro de uma região, ou mesmo de uma fazenda, eu tenho talhões diferentes. Então eu vou ter que entender uma estratégia de produção que considera talhão, paisagem, região de café e planeta. Essa é a visão. Então, é entender o que serve para cada um e o que fizer sentido você aplica. Eu acho que é isso. Complementando, Fabrício, eu também concordo com o Guilherme, é um caminho sem volta, principalmente pelo custo de produção. O custo de produção vem aumentando, né? Não obstante a grande desvalorização do real frente ao dólar agora, ele vem aumentando. Então, nós no Brasil estamos flutuando entre 300 e 400 reais o custo do café dos diferentes trabalhos aí de Senar e Sebrae. Esse é um ponto. O outro é a exaustão natural dos sistemas. Os solos não estão iguais, né? Estão mais compactados, com mais compactação, mais alumínio, principalmente em profundidade. Eu tenho trabalhado com alguns agrônomos holandeses e a gente compartilha algumas análises de solo que já vem a parte biológica, já vem uma leitura de erosão, perda de fração argila, até eles congelam a amostra para poder ler o nível de bactérias e fungos. É uma coisa que o Brasil ainda não chegamos lá. Mas é justamente dentro de um olhar assim que você integra com o manejo de pragas e doenças. Por que nutrição não é atrelada à qualidade e nutrição não é atrelada a trabalhar com pragas e doenças? E faz parte da nutrição a dureza, a resistência da membrana plasmática da célula do café. Então a gente está separando, tratando as áreas estanques e precisamos integrar tudo de novo, né? Então, pelo custo de produção e pela norma de compra futura com mais criticismo, até porque a gente tem que olhar os millennials. Eu conversando com o Marcelo Brito, presidente da Associação do Agronegócio, ele fala que não adianta brigar com o nosso cliente, que daqui a 5 ou 10 anos quem vai tomar café é a geração que está com 20, 30 desses 9 bilhões, aí vai ser muita gente. Eles têm um novo jeito de pensar. Eles são os nossos consumidores de amanhã. Então, um produtor profissional de café ele tem que conhecer o consumo e tem que ajustar se a crítica é correta ou não. É claro que muitas vezes o consumidor não entende nada de café, é um urbanoide que nunca foi numa fazenda, né? Mas ele está começando aí, ele está começando a interagir e é uma grande oportunidade, um cluster, um terroir em
governança pública e privada para abrir os problemas. Qual o problema da gente abrir as nossas fraquezas e trabalhar junto, né? Então, é dentro dessa ótica que eu acho que é inevitável essa mudança para uma agricultura um pouco mais aliviada do que ela é hoje. Não justifica 30 passadas de trator, 500 quilos de nitrogênio por hectare ano, é o grande vilão da pegada de carbono, e às vezes irrigações com salinização ocorrente, né? O Vietnã tem problema de salinização e nematóide gravíssimos, dada a intensividade do modelo produtivo. E o custo para reverter isso é muito grande hoje em dia. Perfeito. Pessoal, com relação às perguntas, ainda evoluindo nisso aí, tem uma pergunta, na verdade são duas, mas complementares, de um dos participantes. Considerando toda essa perspectiva da sustentabilidade, como que vocês enxergam o uso da água, mais especificamente em relação aos cafés lavados, que ainda que há uma intensidade razoável na utilização de água para esse tipo de cafés, né? Eu posso começar de novo. Em relação ao uso da água, então nós temos critérios que endereçam esse ponto, né? A questão de uso racional, de proteção de recursos hídricos, e aí os pontos críticos, sim, é a via úmida para cafés lavados, então efetivamente concentrar as ações ali no menor uso possível, né? A gente sempre tinha aquela relação de 1 litro de cereja para 1 litro de água, os equipamentos mais modernos já reduziram isso, né, significativamente. Aí também uma outra atenção em relação às águas residuárias. Então, que efetivamente os resíduos ali, seja tanto a água, seja tratado para não gerar poluição, e que os resíduos orgânicos, a casca, ela seja compostada e volte para o sistema de produção, né? Então, esse é um lado. E aí, na minha visão, o maior uso é o uso de irrigação. Então, para irrigação, quais são os que também temos critérios, né? O primeiro critério é contar com um sistema que tem uma manutenção periódica para evitar vazamentos, começa por aí. Segundo, que você tenha registros de uso de água e que esse uso de água, essas lâminas, elas sejam justificáveis. E aí nós usamos informações meteorológicas e informações de solo e de cultivo. Então, você casar o teu sistema de irrigação e para cada água que você usa, você tem que ter a justificativa. Então, esses são os pontos de controle que nós usamos dentro do programa AAA. Complementando aqui, eu diria o seguinte, pouca gente sabe que uma xícara de café precisa de 50 litros de água. É só dividir 1.500 milímetros por 40 sacos, né? Então, quando a gente irriga, normalmente irriga 400 milímetros por hectare ano, né? Concordo integralmente com o que o Guilherme colocou, mas quando a gente trabalha solos com cobertura morta ou terraceamento, a gente aumenta 1 mês de água no sistema, né? Então, eu também não sou contra a irrigação, mas temos que dividir o espaço da água. A agricultura usa quase 30% da água do mundo, da água doce. Então vai vir mais críticas sobre quem usa água, e quem usa água vai ter que ter a certa responsabilidade e esse monitoramento. Não só a água em si como quantidade, mas devolvê-la à natureza na qualidade que ele pegou, ou melhor, né? Quanto à água para processamento, eu acho que o Brasil é o grande exemplo mundial nos cafés naturais, né? Os cerejas descascados sem a retirada da mucilagem, e usa pouco para fazer lavado, e é muito pouco no Brasil. Eu trabalhei com pessoas na América Central que faziam benefício 100 mil sacos, né? Com 1.000 litros de regulação de água. Quer dizer, um sistema muito eficiente, com produção de metano e tudo mais, nos tempos de úteis. Então é um bem maior, né? Não se cria água e não se perde água na natureza, mas se estraga a água. Mas eu diria que os nossos cafezais estão com sede, e aqui podem ser muito melhores e produzir 40, 45 sacos por hectare, como tem em média móvel, sem irrigação, desde que localizados em regiões aptas. Mas é uma exceção. Nesse ponto, o Conilon tem que olhar com muito cuidado, porque todo o Conilon do Brasil é irrigado, ele tem menos defesa estomática para a água, e o arábica é muito mais sustentável nesse ponto.
Então, é uma grande obrigação a mensuração e os critérios técnicos para trabalhar isso. Ou você irriga ou você aproveita cada gota de água que São Pedro manda. E eu sou mais nessa linha, primeiramente. Isso é bacana ser mencionado, né, Eduardo, com relação à irrigação, que de fato é um consumo muito grande e está no holofote, né? Sempre a gente escuta aí no mundo todo, né, essa questão do questionamento da comunidade internacional com relação à utilização de água pela agricultura, né? Então, buscando um pouquinho aquele gancho do Einstein lá, pode ser que isso ainda não seja um problema, mas a gente precisa tentar ser sábio, a gente tentar prevenir esse problema utilizando de forma mais racional a água que São Pedro nos dá para que a gente precise complementar menos via irrigação, né? Tem uma outra pergunta de um cooperado nosso aqui da Sancoff, com relação, nessa perspectiva toda, ele trata principalmente com relação a esse ano que se passou, mas de forma um pouco mais geral também, eu gostaria de complementar a pergunta dele. Como vocês enxergam os prêmios pagos pela certificação em si? Que lá no começo dos anos 2000 eles chegavam a ser muito relevantes e posteriormente eles perdem um pouco de relevância, as certificadoras começam a ser mais uma ferramenta de melhoria de gestão dentro da fazenda e também, de certa forma, uma obrigação dos produtores. Como que vocês enxergam os prêmios em si das certificações? Quer começar, Guilherme? Então, lá... Pode ir, Eduardo. Tá. Eu tenho uma palestra de 2003 que eu falava a produtores que quem quer entrar em sustentabilidade só pelo prêmio, não entre, porque daqui 10 anos o prêmio vai ser menor, né? E de fato isso aconteceu. Então a certificação trata muito gestão e a ideia também é baixar seu custo de produção. Mas se a gente olhar sobre outra ótica, o volume de pago para sustentabilidade no mundo hoje, segundo o relatório do Barão do Café, é 350 milhões de dólares. Ora, a cadeia vende 200 bilhões de dólares, né? E o produtor recebe 20 bilhões de dólares. Então, sustentabilidade é nada perto, inclusive só do valor FOB do café do mundo. A Nespresso tem um sistema diferente, porque ela paga aí até 20 dólares no café pronto, que é 100 reais, vamos dizer 50 reais de prêmio na bica, se aproveitar 50%. Bom, se eu vender 20, 30% da minha produção, é 2, 3 tratores novos por ano. Dá para investir, dá para recuperar nascente, dá para fazer tudo isso mais. Agora, eu acredito muito que o produtor tem que conquistar, e é mais importante que premiação, a parte comercial. Se inserir no relacionamento comercial e ter sempre preferência, para travar futuro, para proteger o seu custo, né? Então, esse é um jogo negocial que sempre, no mundo, ainda é baseado em commodity, né? E nós somos eficientes dentro disso. Mas agregar valor talvez é o item mais difícil no modelo produtivo. E você não agrega valor se você não tem qualidade, como o Guilherme colocou, e se o seu cliente, o público, o supermercado por trás, não entende a seriedade atrás daquela consistência de suprimento que um produtor ou um grupo de produtores coloca. O auditor do futuro é o comprador. É isso que está acontecendo como tendência. Ele quer visitar vocês, não só as fazendas grandes, mas os pequenos, para ver qual o impacto, que melhoramento houve se vocês tirarem uma fotografia hoje. E aí que vocês vão agregar valor, porque vocês vão discutir as possibilidades dentro de uma estrutura de negócio. Porque também uma cafeteria, uma gigante como a Nestlé tem altíssimos custos de produção. Então o produtor tem que entender o custo e a formação de custo e de preço das cafeterias e das torrefações para ver que tem diferentes negócios, ele tem que ser viável como produtor, mas o maior prêmio para ele é o relacionamento longo, advindo da seriedade das partes. Perfeito. Guilherme, quer adicionar alguma coisa ou tranquilo? Podemos pular para outra? Pode pular para. Só vou adicionar que a qualidade paga as contas, Eduardo. Então, eu sempre falo, né? O prêmio de certificação de sustentabilidade, né? Talvez a gente não é um bom exemplo, nós pagamos bastante, mas volta aquele slide da pirâmide, né? É aquele meio de pirâmide topo.
Então, se a fazenda conseguir concentrar a maior parte da sua produção aqui, paga as contas e dá lucro. De fato, Guilherme, quando a gente faz essa pirâmide da qualidade, a gente induz o produtor a diminuir a varrição e os cafés verdes, né? E aumentar a fração dos comerciais finos, dos apenas moles e moles, né? Porque o café acima de 84 pontos é muito difícil, né? Então, aí que você agrega muito por hectare, mas você vira consistente no relacionamento comercial, né? Agora, a Sancoff pode trabalhar muito essa agregação, trabalhando o mercado futuro, as oportunidades, e trazer esses benefícios para o pequeno produtor. É claro que tem que ter a responsabilidade de vender para frente o que ele pode entregar, previsão de safra, seriedade comercial. Um ponto que nunca pode ocorrer é não entregar café. Nós estamos vivendo um momento da soja que o produtor agora vendeu a R$60, está a 150, não quer entregar. Não façam isso nunca, porque vendeu tem que entregar, e se o preço subiu, vende um pouquinho mais para o futuro. É aí que você participa juntamente com o mercado da agregação do valor. Bacana. Guilherme, uma pergunta direcionada para você. Claro que a gente comentou essa questão dos cafés, a utilização de água para processamento e também a utilização de água na irrigação. Uma vez que é um recurso finito e crítico nesse processo todo, há alguma possibilidade de que o mercado e a Nespresso, mais especificamente, dê preferência para cafés produzidos em sistema de sequeiro? Não. Até pela própria questão climática, né? O que nós temos enxergado é justamente o contrário, né? Que os sistemas de irrigação eles estão crescendo, né? Vamos pensar, hoje o Cerrado não é 100% irrigado, ele está em torno de 60%, mas eu tenho visto irrigação chegar no sul de Minas também, em fazendas nossas fornecedoras, né? É lógico que é uma irrigação de emergência, é algo que é efetivamente para garantir uma boa produtividade, mas nós não temos ação relacionada a isso, né? Para limitar, seria um limitante muito grande, considerando esse grande desafio climático. Só gostaria de acrescentar que, além desses pontos que eu falei, você tem também toda a questão de trabalhar a bacia hidrográfica, né? Que aí vai, né, reflorestamento, APP, então, todas essas ações de proteção da água, das nascentes, dos recursos hídricos, para que efetivamente esses volumes não caiam, né? O ponto aqui, Fabrício, nós temos, pelas contas aqui, 750 mil hectares irrigados, de um total de 2,3 milhões. Só que o grosso, 600 mil, é no Conilon. Mas o Arábica, como o Guilherme bem disse, já está perto da casa aí dos 180, 200 mil hectares, né? Descendo para Minas Gerais. Graças a Deus, a maioria é em gotejo, né? Mas a competição pela água ela só vai aumentar. Então, o grande ponto é o equilíbrio. A irrigação não é pecado, pelo contrário, é fator de produção, né? Então, é importante isso, conciliar bem todo esse nosso modelo e fazer com cada vez mais um equilíbrio e um senso crítico interessante. Isso pode ser colocado dentro dos sistemas internos de gestão. Espero que isso no Cerrado, a partir dos grupos de produtores, possa ser levado dentro de uma ótica diária de observação. Porque em vários países do mundo, a China, por exemplo, é muito irrigada nos seus terraços, né? A água é o fator de produção, porque é garantia de alimento, né? Mas deve ser bem usado. Então, de forma geral, o raciocínio é equivalente a outros recursos também finitos, né? A gente tentar melhorar a eficiência, as técnicas de cultivo, para que a gente consiga produzir mais com menos água, com menos solo, com menos outros recursos que precisamos preservar para o futuro, né? Pessoal, nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria de deixar as duas últimas perguntas aí que estão no chat, no Q&A, no perguntas e respostas, e deixar a palavra final para a Ana e também para o Henrique. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, todos os participantes dessa noite, e posteriormente eu vou dar só um aceno para que a gente deixe a palavra final com vocês, que são os protagonistas desse evento de hoje, né? Mas muito obrigado mais uma vez. Aqui tem uma pergunta que eu vou ler na íntegra,
na opinião de vocês, quais seriam os aceleradores, além dos preços, na construção desse novo modelo de sustentabilidade, considerando o tradicionalismo do setor? E, posteriormente, a essa pergunta, que é uma pergunta, tem uma solicitação de um dos participantes. Se vocês pudessem indicar algumas referências bibliográficas sobre o tema, talvez de agricultura de forma geral, mas talvez mais especificamente para o café. É isso aí, gente. Muito obrigado. Comentando, estou vendo que a pergunta, acho que é da Miriam, eu diria que tem uma tendência bastante diferente. A Starbucks abrindo o centro de tecnologia no Brasil, a JDE contratando agrônomos. Que sinais são esses? Esse acelerador são as empresas de torrefações fazendo projetos mais nos países produtores e tendo pessoas que entendem do modelo produtivo dialogando com as cooperativas e com os exportadores. Isso é novo. Eu venho de uma época que vinha o trader sozinho comprar café, tomava uma caipirinha, fazia previsão de safra, nos anos 80 e 90. Mudou muito. Então, esse é um acelerador do novo posicionamento cada vez mais forte dos programas próprios de sustentabilidade, não só das torrefações, mas dos supermercados, né? As cafeterias, os cafés especiais já vêm com essa mensagem. Diferentemente do passado e mesmo dos tempos de certificação nas décadas de 90 e 2000, quando só o selo bastava. Hoje o selo não basta se você não demonstrar impacto. Então essa é a grande diferença, Miriam, do passado. Preço também, né? Mas essa é a grande diferença. As torrefações não se justificam mais no modelo do passado perante o público novo, o público que é o consumidor de 5, 10 anos. E de bibliografia, posso passar uma série que eu vi outro dia, de livros, depois eu encaminho aqui para a Ana, que é 6 grandes livros que, desde os anos 50, mostram a evolução de sustentabilidade. Tem a Primavera Silenciosa, tem a Gro Brundtland, tem John Elkton, que estava aqui pela XP, fazendo no webinar da XP, do Caribais com Garfo e Faca, que são livros muito interessantes. E tem alguns aqui que de café eu posso passar e eu canalizo aí pela Ana. Só finalizando, então, acho que para mim um grande acelerador é a questão de buscar parcerias e colaboração, e aí fazer junto com as fazendas, né? Então eu volto para isso, né? Quanto mais plataforma global do café, ações setoriais, justamente aplicar isso com o apoio das fazendas, isso é um grande acelerador. E o segundo é ter uma estratégia clara para a cadeia, né? Endereçar desafios chaves e todo mundo ir na mesma direção. E aí os recursos são priorizados para isso. Uma dica aí não de livro, uma série do Netflix, para quem não assistiu, Solo Fértil, que traz conceito de agricultura regenerativa com participações hollywoodianas e com mensagem bem clara, é bem legal como é importante um solo vivo e saudável. Esse até vocês poderiam fazer o seguinte, vocês podem fazer isso com alguns grupos de pequenos produtores que estão aqui nos assistindo, tem 53 aqui ligados, né? E discutir isso. Tem momentos pesados esse documentário do glifosato, a Gisele Bündchen é protagonista, fala de alimentação, mas por que vocês não passam o filme com alguns produtores pequenos e grandes e a gente faz uma sessão dialogada de aprendizado baseado no problema para voltar com um novo olhar para o nosso sistema produtivo? Uma ideia boa aí da próximo evento. Henrique, você quer falar alguma coisa? Só tenho a agradecer, acho que foi uma noite aí, além de muito aprendizado, inspiradora e provocadora para todos nós. A cafeicultura dos 60% de commodities sempre vão existir, cabe cada um querer saber aonde se localizar, né? Mas o Eduardo colocou muito bem que nós temos que saber nos posicionar entre os 30% e os 10%.
Cada dia mais é importante lembrar, o Guilherme colocou muito bem, e eu defendo isso muito bem, não podemos querer atropelar a cadeia do café, e pelo contrário, cada dia mais a gente tem que valorizar a cadeia do café, o produtor no seu lugar, o exportador no seu lugar, o importador no seu lugar e o torrador, junto com as redes de cafeterias, no seu lugar. Porque no fim do dia, né, nós temos aí um mercado produzindo 170 milhões de sacas de café, consumindo 170 milhões de café. Vamos lembrar que o mundo continuará consumindo de maneira linear para cima, 170, 175, 180, 190, e que busquemos a verdadeira sustentabilidade na produção, evitando um ano produzir 70, o outro produzir 50, e isso é que acaba com a cadeia, né? Isso é que acaba com a confiança do produto do café, que nós, como cadeia, temos que pensar que, se não houver café, o consumidor vai buscar outra alternativa. Então, a sustentabilidade da cafeicultura, ela tem que ir muito além da nossa vida. Ela tem que ir na continuidade de uma oferta de produto para o consumidor, porque senão ele vai buscar outro consumo. Então, acho que fica a mensagem. Me sinto, de novo, muito orgulhoso de poder contar com vocês dois aqui. Sei da agenda de vocês, sei da demanda que vocês têm. E fica aqui o convite, Eduardo. Passando por aqui, vem cá, vem tomar um café com a gente. Vem cá para você ver a Fazenda da Lagoa, como é que está, belíssima. Um projeto maravilhoso, cada dia melhor, mais sustentável. E, Guilherme, abre um espaço para os cafés naturais irrigados por São Pedro, dentro da Nespresso. Temos condição aí de entregar café natural, consistente, extremamente sustentável. O Chico, nosso grande representante da Emater na região, disse: tudo isso que vocês estão falando casa como luva aí para o projeto do Campo das Vertentes, já como associação jovem montada, a CAVE. Temos muita coisa aí para estar fazendo junto. Então, obrigado a todos, boa noite, fiquem seguros, mantenham-se saudáveis, porque temos muito café para produzir para esse mundo aí. Obrigado a todos, gente, uma boa noite e até a próxima. Gente, só para a gente encerrar, mais uma vez, obrigado, Eduardo, Guilherme, por compartilhar com a gente hoje, né? Com certeza acredito que foi muito enriquecedor para todo mundo. Agradecer também Fabrício, Henrique, por estar aqui com a gente e todo mundo que acompanhou a gente nesse webinar. Posteriormente, eu vou estar pegando com o Eduardo essas referências e mandar por e-mail para vocês. Também esse documentário que o Guilherme falou aqui, vou passar por e-mail para vocês também. E aproveitar, gente, já deixar o convite para o nosso próximo webinar, que vai ser um curso, na verdade, que a gente já está se aproximando da safra, e a gente vai ter um curso com o professor Fábio Moreira sobre colheita mecanizada, colhedoras e maquininhas, para a gente começar a se preparar para a safra, que já está bem pertinho. Então, mais perto eu reforço o convite, vou mandar certinho para vocês, mas fica já o nosso convite e o nosso agradecimento por vocês estarem aqui com a gente hoje. Certinho? Muito obrigada e boa noite, gente. Obrigado. Muito boa noite, muito obrigado. Muito obrigado. E a mensagem final aqui é que os produtores estão chegando perto da colheita. Vamos olhar o próximo, nós estamos num momento difícil na humanidade. Às vezes o próximo está sofrendo. Muito juízo e muita fé. Bom trabalho na colheita para esse ano, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês. Um prazer aqui com a equipe da Sancoff e o Guilherme. Obrigado também. E tomem as vacinas, por favor. Vamos entrar nessa colheita aí com saúde.
E eu vi que houve mais perguntas, né? Se vocês quiserem me enviar depois, eu respondo com o maior prazer. Então, obrigado, boa noite para vocês aí. Eu já deixei tudo salvo aqui, eu encaminho para vocês, gente. E aí as perguntas, quem se sentiu que não foi respondido, posteriormente a gente encaminha essas respostas para vocês, que aí fica certinho. Também, se alguém tiver alguma outra pergunta que vier depois, né, que a gente absorve conteúdo e vem as perguntas, fiquem à vontade para me encaminhar também. Eu encaminho tanto para o Guilherme, para o Eduardo, e a gente retorna para vocês com essas perguntas. Certinho? Boa noite, gente. Se cuidem e vamos conversando. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.